Graça e paz, irmãos. Amém? Amém, queridos? Vamos abrir as nossas Bíblias. O livro de Eclesiastes nós estamos estudando. Nós temos o costume aqui na Escola Bíblica Dominical, em nossa igreja, domingo após domingo, do estudo sequenciado de um livro da Palavra de Deus. Então nós agora estamos estudando o livro de Eclesiastes e já chegamos no capítulo 8. O livro de Eclesiastes é um livro aí talvez meio difícil de encontrar, mas você vai lá no meio da Bíblia, em Salmos, e você vai passando um pouquinho, Provérbios. Eclesiastes é o próximo, depois de Provérbios e antes de Cantares. Abra sua Bíblia e, se você puder, permanecer com ela aberta, conferindo aquilo que eu estou falando. Se eu não estou falando nada que vá além ou da Escritura, aí você fica com ela aberta aí, que você pode também fazer a sua pergunta. Esse é um momento de escola bíblica dominical. Diferentemente do momento de sermão de culto que nós temos à noite, esse é um momento de instrução para a igreja, em que os irmãos têm também um espaço no tempo oportuno, que às vezes a gente não consegue administrar bem o tempo, a culpa é de quem fala aqui na frente, para que você também possa ter oportunidade de tirar a sua dúvida. Eclesiastes capítulo 8, Eclesiastes 8, verso 10. Nós vamos ler do verso 10 de Eclesiastes 8 até o verso 10 de Eclesiastes 9, né? Eu fui desafiado pela minha esposa nesses últimos dias. Eu preguei quarta-feira aqui na reunião de oração, e aí ela disse assim: marido, eu vou lançar um desafio para você. O marido é assim como ela me chama. Ela disse assim: toda vez que você pregar, quando você terminar o sermão, a pregação, você faça o desafio de cortar pelo menos 10 linhas do que você escreveu. Porque quando eu preparo o sermão, eu preparo um estudo, eu faço entre 3 e 5 páginas de coisa que eu escrevo, que eu meto. Nem tudo eu uso, mas fica lá. E às vezes eu acabo me perdendo um pouco no tempo. E aí ela disse assim: faça esse desafio. E eu disse: está feito. A partir de hoje, quando eu terminar hoje o estudo, eu quero chegar em casa, eu quero ver se eu cancelo 10 linhas do que eu escrevi aqui, pela graça e misericórdia do Senhor. Mas vamos ler Eclesiastes 8, 10 até 9, 10. Misericórdia, eu esqueci que ia ficar gravado. Vamos ficar de pé, meus irmãos, em reverência à palavra do Senhor, e para que você possa manter a concentração no que está sendo ensinado, eu vou pedir para você ler comigo. Eu vou começar lendo o versículo 10 e você vai ler o seguinte, e a gente vai fazendo essa leitura alternada, tá bom? Eclesiastes 8, verso 10. Assim também vi os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo foram esquecidos na cidade onde fizeram bem. Também isto é vaidade. Pensa sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Ainda que o pecador faça o mal 100 vezes e os dias se lhe prolonguem, eu sei, com certeza, que bem sucedem aos que temem a Deus. Mas o perverso não irá bem, nem prolongará os seus dias, será como a sombra, visto que não tem. Ainda há outra vaidade sobre a terra: justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. Digo que também isto é vaidade. Não exaltei a alegria, nenhuma coisa debaixo do sol, do que comer, beber e alegrar-se. Por isso acompanhará o seu trabalho nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Aplicando-me a conhecer a sabedoria e a ver o trabalho que há sobre a terra, pois nem de dia nem de noite vê o homem sono nos seus olhos. Então contemplei toda a obra de Deus,
e vi que o homem não pode compreender a obra que se faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para o descobrir, não a entenderá, ainda que diga que sabe, virá a conhecer, nem por isso aprende. Capítulo 9, deveras me apliquei a todas essas coisas, para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e os seus feitos estão nas mãos de Deus. E se é amor ou se é ódio que está à sua espera, não sabe o homem. Tudo lhe está oculto no futuro. Jura como ao que teme, jura. Este é o mal que há em tudo quanto se faz debaixo do sol. A todos sucede o mesmo. Também o coração dos homens está cheio de maldade. Nele há desvarios enquanto vivem. Depois, rumo aos mortos. A esperança. Porque os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio e inveja para eles já pereceram, para sempre não tem paz, em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Vai, pois, come com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças, porque no além, para onde tu vais, não há obra, nem projetos, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado por esse privilégio, Senhor, de estarmos vivos nessa manhã chuvosa. Ó Deus, a chuva é inesperada, Senhor, mas também uma coisa nós temos de certo, é que o Senhor faz o bem àqueles que o temem. Ó Deus, temos também por certo que o Senhor está nesse lugar. O Senhor recebe os nossos louvores e a nossa adoração. O Senhor recebe a nossa gratidão, a nossa ação de graças e recebe também a nossa súplica, que fazemos, ó Deus, não porque mereçamos de Ti qualquer coisa, somos como qualquer outra pessoa, Senhor, caminhamos para a morte deste corpo, mas repousamos na certeza de que temos garantido um descanso eterno, que Cristo Jesus conquistou para nós, entregando a sua vida na cruz do Calvário. E é pelos méritos na obra salvadora, perfeita, plena de Cristo Jesus, que satisfaz completamente a tua justiça, Senhor, que nós te pedimos nessa manhã, que o Senhor nos conceda a graça e a bênção de termos sobre nós, pecadores, iluminados os nossos corações com o mesmo Espírito que inspirou esta palavra há tanto tempo atrás, e que o Senhor nos faça conhecer esta palavra com mais profundidade, conhecer-te mais, Senhor, para podermos te amar mais e para podermos trabalhar e te servir mais, comer e beber com alegria com os irmãos, amar, Senhor, a nossa esposa, a nossa família, viver para a glória do Teu nome neste mundo mau. Tem misericórdia de nós nessa manhã, porque só Tu podes fazer isso, Senhor. Perdoa a nossa iniquidade, Senhor, que trouxemos até esse lugar, porque Tu és santo, mas Tu és rico em graça e misericórdia. Alcança-nos com o Teu favor, é nisso que nós nos agarramos nessa manhã para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. Queridos, nós vimos aqui, inicialmente,
no capítulo 8, o pastor Flávio esteve ensinando aqui domingo passado, e nós vimos que nós temos sido convidados a refletir sobre a vida debaixo do sol. E esse é um termo que se repete nesse livro poético da Bíblia, e é uma expressão poética para se falar o tempo que nós passamos aqui na vida, aguardando até que o Senhor venha nos buscar ou que a gente venha a enfrentar a morte. E vimos no início do capítulo 8, dentro desse estudo que Salomão tem feito, que nós devemos olhar para as autoridades e aprender a viver debaixo das autoridades, sabendo que elas falham, mas que Deus tem um propósito nisso também e que Ele não perde o controle, apesar de às vezes a gente olhar para determinados governantes e dizer assim: rapaz, eu não acredito que o magistrado fez isso, eu não acredito que o presidente fez isso ou que o prefeito fez aquilo. Mesmo diante de homens falhos, Deus continua no governo. Ele institui a autoridade para nos provar, para nos ensinar, para nos aperfeiçoar. E Salomão, então, aqui o pregador vai continuar com esse estudo que ele faz, essa pesquisa, não é científica porque é baseada em fé, é inspirada pelo Espírito Santo, mas essa pesquisa sobre por que as coisas acontecem na vida, como acontecem, e a nossa disposição, a nossa atitude que nós devemos ter em relação à realidade. Então, do verso 10 ao verso 13, quando a gente começa a ler, a gente percebe talvez que Salomão esteja sendo repetitivo, porque ele vai falar novamente que ele vê perversos sendo enterrados, sepultados com todas as honras, enquanto que homens justos não recebem os mesmos louros, o mesmo reconhecimento e a mesma deferência. Então, Salomão está falando aqui, inspirado pelo Espírito Santo, que nesse mundo quebrado, ainda o mal pode nos surpreender. E a gente, quando pensa que já ouviu todo tipo de desgraça, aí tem gente que não está mais nem assistindo jornal, né? Eu conheço gente que já aboliu da sua prática assistir jornal, né? E se for daqueles bem sensacionalistas, né, que o cidadão vai lá e gosta de mostrar a imagem de violência e de sangue, é que você realmente se espanta com o mal. E a pergunta que talvez o escritor aqui está fazendo, quando ele começa a analisar essas coisas e vendo que o mal tem determinado reconhecimento, enquanto o justo não tem, mas meu Deus do céu, será que Deus não está vendo? De repente, será que Deus não sabe o que Ele está fazendo quando Ele está administrando, né, quando Ele está governando e reinando? E o autor vai dizer que quando essas coisas começam a acontecer, e às vezes acontecem porque de forma imperfeita como humanos, tentando administrar a justiça, como magistrados, como pais, como líderes da igreja, a gente muitas vezes, para dar chance e oportunidade de arrependimento para quem cometeu o mal, a gente acaba fazendo um outro mal, que é na demora de punir a maldade, faz com que essa maldade ela só aumente. É isso que nós lemos no começo aí do texto. Ele diz, versículo 10 em diante, até o 13, ele diz: assim também viu os perversos receberem sepultura e entrarem no repouso, ao passo que os que frequentavam o lugar santo, homens santos, homens que adoravam a Deus, foram esquecidos na cidade onde fizeram o bem. Não tiveram o mesmo reconhecimento. E isso é passageiro, isso é vapor, isso é vaidade. Visto como se não executa logo a sentença sobre a má obra, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. Então, esse é um outro entendimento que o autor vai nos trazer aqui, que o mal precisa de ser tratado, e especialmente quando estamos falando de povo de Deus, de servos de Deus. Uma coisa é certa, e ele vai dizer logo em seguida, é que nós precisamos lembrar, quando a gente começa a olhar para essas coisas, a gente começa a desanimar, a gente começa a esmurecer, e dizer assim, meu Deus, não tem
vantagem nenhuma de fazer o bem. Não tem vantagem nenhuma de viver de forma justa. Eu vou talvez seguir o caminho do mal, vou fazer o que eles fazem. Eu vou levar vantagem como eles levam. Eu vou enganar o governo como eles enganam. Eu vou enganar as autoridades. Eu vou furar a fila. A gente começa a achar que essas coisas realmente é que são corretas, porque a gente não vê o mal muitas vezes sendo punido. E nós precisamos lembrar, e é isso que ele fala logo em seguida: ainda que o pecador faça o mal 100 vezes, ainda que a pessoa repita a mentira 1 milhão de vezes, ela não deixa de ser mentira. O mal não deixa de ser mal. E os dias se lhe prolonguem, eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus. Essa é uma verdade eterna, é uma verdade absoluta da Escritura Sagrada. É que bem sucede aos que temem a Deus. Talvez não seja o bem que você esperava, talvez não seja a sua noção de bem, mas aquele bem que contribui para a sua salvação, ou para a salvação de terceiro e para a glória de Deus. Isso de fato está acontecendo porque Deus é Deus, e é Ele quem governa a história. E nós precisamos lembrar disso. Deus tem o bem reservado aos que o temem, e julgamento e juízo para os demais. Então, nós, quando começarmos a nos deparar com essa realidade da maldade, a gente precisa se voltar para as Escrituras Sagradas, lembrar das Escrituras. Elas nos ajudam a viver no mundo mal, a enfrentar essas dúvidas. Se Deus realmente sabe o que está fazendo e não ser tentado. Não são poucos os casos, muitas vezes, de crentes que muitas vezes pensam em suicídio. E a gente, inclusive, tem um mês dedicado a essa questão, né, nos órgãos de saúde, trabalhar a saúde mental, porque mesmo crentes se sentem sobrecarregados com o desejo de praticar o bem num mundo que é mau. Nós precisamos lembrar, pelas Escrituras Sagradas, que o Senhor cuida de nós, que o Senhor tem reservado para aqueles que o temem, Ele tem o bem reservado, e julgamento para aqueles que praticam o mal, aqueles que não o temem. Há um comentário na Bíblia da Reforma que eu achei espetacular. Ele diz, em outras palavras, ou talvez nas minhas palavras, ele diz assim, que ele continua falando que o perverso não irá bem, versículo 13, nem prolongará os seus dias, será como sombra, visto que não teme diante de Deus. E às vezes, algumas sombras, elas são maiores, muito maiores do que aquela pessoa que a projeta, dependendo de onde vem a luz e dependendo da condição e do cenário. Sombras são maiores do que o objeto que a projeta, mas ela não deixa de ser sombra, ela continua sendo sombra. Parece até corresponder à imagem que a formou, mas são passageiras, são ilusórias e desaparecem. E assim é a vida do perverso. Uma vida maravilhosa, tem muito sucesso, muita alegria, tudo é perfeito. É sombra, é passageiro. Muito maior do que a realidade, do que quem realmente é aquilo que se projeta. Eu estou me segurando para não falar de redes sociais de novo. Eu vou virar o inimigo que Zuckerberg não me escute, mas eu vou acabar virando o inimigo número 1 de redes sociais, pelo que eu falo. Mas é que muitas vezes é isso que nós projetamos nas redes sociais, para que os outros vejam. É só a nossa sombra, não é quem nós somos na realidade. Até porque nós temos que reservar a intimidade para nós mesmos, para a nossa família. É um direito constitucional. Mas a gente muitas vezes projeta essa sombra e nós, como povo de Deus, ficamos nos alimentando disso, da forma como os outros vivem, do sucesso alheio e das alegrias dos outros, e vendo como a nossa vida é triste e deprimente. Eu que vou na igreja, que dou dízimo e tento fazer tudo certinho, tanto até no louvor, ajudo o pastor, vou para o avanço de Cabaceiras, mas a minha vida não é grandiosa dessa forma. Lembre que a vida do perverso, ela não se prolongará em seus dias, ela será como sombra. Não são poucos os casos que nós escutamos de pessoas que têm
aparente sucesso, mas que terminam os seus dias de forma tão breve. Às vezes numa overdose, às vezes por causa de problemas de saúde, de depressão, ou por causa da própria forma extravagante de viver. Ainda que testemunhemos o aparente sucesso do perverso, não devemos ceder à tentação de segui-los, né? O jovem está lá estudando para a prova e o jovem crente está ralando, estudando. Aí ele chega, vai fazer a prova e está todo mundo colando. Porque hoje em dia nenhum professor faz mais questão. E tem professores aqui, nem faz mais questão de estar fiscalizando e tal. Acho que está tão cansado de ver a maldade. Se a gente cansa, imagine quem não teme a Deus. Aí está todo mundo colando, mas o jovem crente está lá, fazendo, sabendo, está todo mundo cochichando ao redor dele, ele faz. Aí ele tira uma nota menor do que quem colou. Veja como é difícil isso, e às vezes o cara que colou, conseguiu a oportunidade que ele estava procurando, e nós somos tentados a dizer, não, vamos fazer a coisa errada. É o que acontece muito, a gente disse que, uma vez um irmão, o primo do pastor aí está candidato a vereador, e uma vez um irmão da igreja central lá da Presbiteriana disse que ia ser candidato. Eu disse, meu irmão, eu vou orar para você não entrar, meu irmão. Eu vou orar. Porque a gente escuta falar tanto de sujeira, tanta coisa feia, tanta coisa ruim nesse meio político, que a gente diz assim, não tem jeito, ou faz como os demais, ou então ele não consegue trabalhar, exercer o seu trabalho, o seu ofício sozinho. Mas nós temos que crer que Deus está no controle. Nós não olhamos, nós não fixamos os nossos olhos para essa realidade. E a gente vai ver no texto, é que nosso olhar, a gente às vezes é tentado, porque a gente passa a semana inteira vendo isso, de achar que a realidade é essa. Mas nós temos que lavar os nossos olhos. Isso a gente faz muito bem aqui na igreja. E procurar enxergar a realidade do crente, que é a realidade da fé. Porque nós não andamos pelo que nós vemos. Nós andamos por aquilo que nós cremos. É por aquilo que alguém falou e tem testemunho de verdade. E a gente se confia nisso. Embora nós não vejamos, embora nós não estejamos vendo o novo céu e nova terra, onde habita a justiça, embora nós não tenhamos visto o sacrifício de Cristo na cruz, mas nós acreditamos no testemunho e vivemos por ele. E isso é viver pela fé e não pelo que nós vemos. Se Deus é bom, por que ele não acaba logo com o mal? Meu Deus do céu. Coração acaba cansando e acaba pensando em fazer o mal. Rui Barbosa aí, e eu não vou dizer toda a citação dele, mas Garófalo, o reverendo Emílio Garófalo, no livro dele, ele cita Rui Barbosa, e Rui Barbosa diz assim que o homem tem vergonha de ser honesto. É uma citação imensa, mas no finalzinho ele fala isso. O homem tem vergonha de ser honesto. São os dias que nós temos vivido de grande mal. E uma das alternativas para nós vencermos esse mal, além de colocar os olhos na eternidade e enxergar pelos olhos da fé, como a gente vai ver mais adiante, é da gente lembrar de punir a maldade, de tratar a maldade. Que é o que ele fala aqui, que porque o mal não é tratado, o mal não é punido, é que visto como não se executa logo a sentença sobre a má obra, versículo 11, o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a praticar o mal. É isso que a gente vê nos nossos dias. O reverendo Emílio, ele traz um exemplo, que é o exemplo de Nova York, da década de 70, 80. Nova York estava mergulhada, a cidade estava mergulhada no caos de crime. E as pessoas não tinham sossego para sair de casa e tal, gangues, etc. E eles estabeleceram uma filosofia de tolerância zero com a criminalidade, baseada no princípio das janelas quebradas. Não sei se vocês já ouviram isso ou leram alguma coisa a respeito disso, que se você passar aqui num prédio, vamos dizer que o prédio está abandonado, e se você começar a olhar uma janela, se uma janela estiver quebrada, domingo que vem, quando você vier e passar pela frente do mesmo prédio, com certeza vai ter 2 ou 3 janelas quebradas. E daqui a um mês, possivelmente, nem janela tenha mais, alguém tenha passado e tenha levado as janelas.
E a ideia é que quando a gente vê alguma coisa que está fora de ordem, e a gente não toma nenhuma atitude em relação a isso, não retorna à posição de ordem, de pronto, imediato, então, por menor que seja, a contribuição para a desordem, ela acaba se espalhando e criando uma desordem ainda maior. E em Nova York, pensando nisso, disse assim, olha, tolerância zero. Até os pequenos crimes, pegou o lápis do outro, é crime, vai ser punido, vai levar para a delegacia. Por mais que isso tenha várias implicações que a gente não tem tempo de discutir, mas se trabalhou sobre esse princípio e punindo todo e qualquer crime, teve um bom resultado em termos de segurança pública. E aqui a ideia é exatamente essa. É por isso que a igreja do Senhor e nós crentes em Jesus não podemos tolerar o pecado. É mais ou menos a mesma ideia. E às vezes acontece pecado em nosso meio. Acontece pecado dentro de casa. Você está vendo o seu filho fazendo a coisa errada. Você está vendo o seu filho mentindo. Você está vendo um namoro desvirtuado do seu filho ou filha adolescente. Você está presenciando a sua esposa fazendo alguma coisa que entristece o Espírito Santo de Deus. Você sabe que é pecado, fofocando. E simplesmente ele diz, não, mas a gente escolhe os pecados que não dão tanto problema, né? Tem tanta repercussão, e a gente vai aprendendo a conviver com eles. E Salomão está dizendo aqui, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, que é porque nós não agimos de pronto e não tratamos o mal, é que esse mal ele só cresce e faz com que as pessoas continuem a praticar a maldade. E é por isso que nós precisamos tratar como igreja, por isso que nós disciplinamos aqui na igreja. Então, mas é muito constrangedor. É principalmente para a gente que faz tratamento, porque nós somos pecadores também. O pastor, os presbíteros que tratam os problemas de disciplina na igreja, nós somos pecadores, não somos melhores do que ninguém, mas para que haja santidade na igreja, para que as vidas sejam resgatadas, restauradas, o mal precisa ser tratado. Eu aprendi no discipulado há muito tempo atrás, com um pastor que já morreu. Ele diz assim, Tiel, não se põe pedra sobre problema, não se põe pedra sobre pecado, porque debaixo de pedra só nasce bicho peçonhento, é escorpião, é casa de cobra. A gente resolve. O tempo não cura os males, meus irmãos, isso não é bíblico. O tempo cura todos os males, isso é mentira. Nós precisamos, como foi que Jesus disse que era para a gente tratar o mal? Se teu irmão tem alguma coisa contra você, você vai até ele e vai tratar com ele. Meu irmão, por que você está com raiva de mim? Nós precisamos tratar o pecado. Eu não posso tomar a ceia do Senhor de forma indigna. Eu preciso tratar, por menor que seja o que aconteceu, nós precisamos tratar. Se ele não se reconciliar com você, leva 2 irmãos, de preferência experientes na igreja, chama 2 presbíteros, pastor, eu estou com um problema, o irmão está com raiva de mim, vamos lá comigo, vai visitar. Se o irmão ainda assim não quiser se reconciliar com você, a igreja está afetada, porque nós somos um só corpo, e nós precisamos tratar o mal, então tem que levar o conselho, e o conselho tem que aconselhar, tentar restaurar, para que haja restauração, e crescimento, e aperfeiçoamento na igreja, porque uma vez que o mal fica sem tratamento, dentro da casa da gente é do mesmo jeito, os meninos estão brigando, estão arengando, e um chamando a outra disso, e não sei se acontece em toda a casa, acontece em alguns lares lá na Macedônia, lá. Mas se está brigando, se chamou um palavrão, você tem que chamar o feito à ordem. Você tem que chamar para conversa. Eu não estou dizendo que você tem que meter a mão na boca do menino, nem para sangrar o dente, não. Mas nós somos um povo que não podemos tolerar o pecado, porque nós já vivemos no mundo quebrado. E se enquanto temos o Espírito Santo de Deus em nós não tratarmos o pecado, ele só vai proliferar e aumentar, dentro de casa, dentro da igreja, no trabalho, onde você estiver. Então, o pregador está dizendo, é por isso que aumenta a maldade. Não fechamos os olhos para o pecado. A fé, como eu disse aos irmãos, é a outra forma de tratar essa realidade que nós vivemos. Ela é andar por aquilo que não se vê. Nós precisamos aprender a andar
pela fé, não por aquilo que os nossos olhos veem nesse mundo, mas por aquilo que Deus diz em sua palavra, que é a forma do crente viver. É assim que nós andamos, um testemunho confiável do que realmente acontece. Essa é a nossa realidade. Cremos que o testemunho do Senhor através da sua palavra é verdade. E essa é a única maneira de nós mantermos um coração sadio no meio de uma geração corrupta que jaz no maligno, que a maldade campeia por todos os lados. E fazemos isso, meus irmãos, confiados na graça e na paciência do Senhor, porque é só a longanimidade de Deus e a paciência dele por causa dos nossos pecados, que nós não somos incluídos como os demais perversos, não andamos como esses demais sem esperança, sem Deus no mundo. É por causa da graça, da bondade de Deus. Lembre da cruz, volte-se para a palavra de Deus, trate do mal, lembre da cruz. Ela é um lembrete que a justiça triunfa. Oi. Isso. Perfeito. Devemos, portanto, meus irmãos, olhar para a cruz de Cristo. A cruz é um sinal, é um modelo para nós de que ali a justiça de Deus sendo aplicada, a morte de um santo, aquele que não tinha pecado, que entregou a sua vida por nós, Deus aplicou a sua justiça, ao mesmo tempo que a cruz é um símbolo de graça, de bondade, de misericórdia para nós, é justiça e misericórdia ao mesmo tempo, e é nela que a gente se fia, é nela que a gente, é através dela que a gente clama ao Senhor. Olhando, sabendo que a nossa maldade foi tratada na cruz do Calvário. Deus não levou em conta os tempos da ignorância, ele não simplesmente fechou os olhos para os nossos pecados. Ele aplicou sobre o seu próprio Filho a justiça que era para vir sobre mim e sobre você. Para que nós pudéssemos ter vida e ter esperança, nós olhamos para a cruz e vemos que, de fato, o nosso mal já foi crucificado com Cristo. E por fim, meus irmãos, para tratar isso, nós precisamos de lembrar que nós precisamos valorizar o culto público e a adoração pública ao Senhor. Essa aqui é uma oportunidade semanal. Você passa a semana vendo maldade. É vendo candidato jogar cadeira em cima de outro, é vendo gente brigando aí por política e reclamando e arrumando inimizade, é filha matando pai, pai estuprando filha, é uma desgraça em cima de desgraça. Aí você passa a semana todinha assim, aí chega no domingo nós temos a oportunidade aqui de abrir a palavra do Senhor e dizer assim, olha, vamos tirar os olhos do mundo e vamos tentar se reorientar. Nós estamos ficando desorientados, nós estamos ficando cansados nesse mundo. Então a gente olha para a palavra do Senhor e diz assim, não, nós estamos caminhando para a eternidade, nós estamos todos juntos. Eu olho para o irmão Tarcísio, eu olho para os irmãos aqui e digo assim, tem mais gente sofrendo como eu, tem mais gente abalado com o pecado e com a maldade, mas juntos nós nos unimos aqui em adoração ao Senhor para dizer, nossa realidade é outra. Mas sabe o que é que a gente faz no domingo? Assim, ai, está chovendo hoje. Acho que eu vou para a igreja não. Rapaz, sabe, hoje tem um jogão na TV, eu não vou para a igreja não. Ah, então sabe o que acontece hoje? Hoje acho que eu vou dar uma caminhada no Parque da Criança, que eu estou pensando em perder uns quilinhos e tal. Não, meus irmãos, faça isso qualquer outro dia na semana. Você tem 6 dias na semana para cuidar do seu físico, para cuidar do seu futebol, do que você quiser. Mas no domingo do Senhor, nós nos reunimos aqui para ter um choque de realidade do céu. Para a gente dizer assim, nós somos do Senhor, nós não pertencemos a esse mundo. Renovar as nossas forças, recarregar as nossas baterias e dizer assim, esse mundo é realmente mau, caminha para a condenação, mas nós corrigimos a nossa realidade agora para a realidade celestial. Na semana, os olhos começam a mandar no coração. A gente sai daqui, depois do culto, tal, palavra, os leões, né? Os seguidores do leão da tribo de Judá. Todo mundo,
Chega na segunda-feira, começa as lapadas, os problemas no trabalho, escola de menino, confusão em casa, não conseguiu pagar a conta do cartão, teve que, ai meu Deus, teve que botar o juro e tudo mais. Na quarta-feira você já não é mais nem gatinho, você de leão já está só o miau. Fica só o miau. Então, meus irmãos, nós precisamos nos encharcar no domingo. Chega aqui, pronto para adorar o Senhor. Chega aqui se arrastando, Com a Bíblia, uma coisa não peso da palavra do Senhor. Chega se arrastando, mas chega para adorar o Senhor, para encharcar seu coração. Quando os irmãos começarem a louvar, seja o primeiro que abra a boca e diz assim: Senhor, me ajuda, Senhor, a te louvar com o meu coração. Eu estou com a mente divagando por aí, cheio de problemas, mas me ajude a te adorar com o meu coração, Senhor. Se encharque com a palavra do Senhor, independente de quem esteja falando aqui na frente. Abra ela, leia, questione. Termina o culto, venha falar com o pastor, com o presbítero. Diga assim: rapaz, eu não concordei com o que você falou, não. Eu não entendi isso. Saia daqui com overdose da palavra do Senhor, cheio da presença de Deus, exalando o perfume de Cristo. Precisamos nos encharcar no domingo de adoração, para não cairmos no desespero. Reverendo Garófalo. Jesus do céu, o tempo é cruel comigo, Senhor. O reverendo Garófalo, ele dá um exemplo muito interessante, que é o exemplo do diabético. Que ele diz que tem gente que vai para a igreja e diz assim: não, sabe o que eu vou fazer? Eu vou para a igreja no culto do Réveillon, na virada de ano, aí eu vou para a igreja, aí eu me encho lá, aí no outro final de ano eu vou de novo para a igreja. Então vou uma vez por mês. É para quem mais do que uma vez por mês, né? Vou uma vez por mês. Aí ele diz assim, ó, igual o diabético ele precisa tomar insulina todo dia. Tá, insulina, tá. Aí ele toma uma injeção de 200 ml, né, de insulina, muito. Ele vai tomando de pouquinho em pouquinho. É assim a vida do crente. Não adianta você vir uma vez e dizer: eita, não, foi uma benção. Vai passar um mês, um ano sem vir para a igreja. Você tem que vir para o culto adorar toda semana. Toda semana vir adorar o Senhor, renovar a sua visão, corrigir a sua realidade. Versículos 14 e 15 dizem: ainda há outra vaidade sobre a terra, justos a quem sucede segundo as obras dos perversos, e perversos a quem sucede segundo as obras dos justos. É difícil entender esse mundo. Meu Deus, digo que também isso é vaidade. Se no fim ele viu que o perverso é louvado, o perverso morreu, e aí no enterro do perverso todo mundo: rapaz, isso era um homem bom, isso era um homem santo, era um marido perfeito e tal. O justo morreu, ninguém nem se lembra dele. Que pastor com espírito de diácono, é uma benção. Lembrando, né, pastor? Lembrando os tempos de diaconia. Deus te abençoe, te deu um dobro, pastor. Então, nós olhamos para isso, olhamos também para o fato de que tem justo, ele é justo, ele serve a Deus, mas acontece para ele as coisas como se ele fosse perverso. Está vivendo uma doença muito séria, recebeu a notícia que foi colocado para fora do emprego, ele está com os filhos com problema em casa de relacionamento. Justo, vivendo como se fosse perverso. E perverso, que a pessoa olha e diz assim: nossa, que bênção a vida desse homem. O homem, língua suja, blasfema contra Deus, quer saber de nada, quer saber só de festa, orgia. Eu quero saber, é uma bênção a vida desse homem, tem tudo. Tem carro, tem casa, prospera, os filhos dele estão tudo sadio. Isso me lembra 2 salmos, meus irmãos, que eu queria que vocês guardassem no coração de vocês. É o Salmo 37 e o Salmo 73. É fácil de decorar porque só são os mesmos algarismos, 37 e 73. É o salmo que fala exatamente da prosperidade dos maus. E Asaf, no Salmo 73, ele vai dizer isso, que quase os seus pés se resvalaram, porque ele olhava para o ímpio e via que o ímpio prosperava. Tudo na vida do ímpio dava certo. E ele disse: meu Deus, em vão eu lavei minhas mãos na inocência, eu guardei a minha alma. Foi em vão isso. Aí ele diz assim: até que eu entrei no santuário do Senhor. Olha o culto de novo. O homem foi para a sinagoga, o homem foi para o templo.
Chegou lá, quando ele olhou e viu e lembrou da presença do Senhor, da bondade de Deus para com o povo, daquilo como Deus dirige a história, como de fato Ele é rei e governa todas as coisas, os mínimos detalhes da nossa vida, até as coisas mais complicadas que acontecem no mundo. Deus está no controle para a glória do seu nome, escrevendo a história da redenção, para que nos tempos eternos, no dia glorioso do Senhor, todo joelho se dobre, toda língua confesse que Ele é o Senhor. É assim que Deus faz. E Asaf, quando entra no templo e percebe essas coisas, meu Deus, eu estava embrutecido. Eu era um ignorante, Senhor. Quanto a mim, bom estar junto a Ti. Em Ti eu tenho descanso, a minha alma descansa em Ti, Senhor. Os ímpios, esses sim, esses estão derrotados, o fim deles é a morte, o fim deles é a destruição. Mas quanto a mim eu encontro descanso, em Ti, Tu és a minha fortaleza, a fortaleza é o Senhor. Então há uma aparente inversão muitas vezes, meus irmãos, que nós vemos da forma como o justo vive e da forma como o ímpio vive, que é fruto do mundo quebrado pelo pecado. Isso também é passageiro. Quem muitas vezes devia ser punido não é, e quem em vez disso recebe aplauso. Também a gente, muitas outras situações que eu não tenho tempo para mencionar aqui, mas fazer o bem às vezes parece frustrante, inútil, mas nós não fazemos o bem pela recompensa, meus irmãos, e talvez nós precisamos reorientar o nosso coração. Eu vou fazer porque eu sei que Deus vai me abençoar. É a mesma coisa do dízimo. Eu vou dar o dízimo porque vão se abrir as janelas do céu e derramar sobre minha vida bênção. Isso é uma promessa do Senhor, que Deus vai abrir. Mas nós não damos o dízimo por causa disso, não. Se está dando, você está negociando com Deus. Deixa de ser graça, porque graça é favor que a gente não merece. Se a gente não merece, a gente não fez nada para receber aquilo. Então eu venho diante da presença de Deus, humilhado, dizendo: Senhor, o Senhor merece tudo. O Senhor merece todo o meu salário. O Senhor merece toda a minha família, a esposa que o Senhor me deu, meus filhos, a casa. O Senhor merece o carro que eu tenho. O Senhor merece tudo, Senhor. Mas aceita da minha mão o pouco que eu estou trazendo, a minha oferta diante do Senhor. Nós não negociamos com Deus. Os dias de aparente injustiça também passarão, mas enquanto estamos nesse mundo quebrado, Deus nos concedeu nessa vida passageira a alegria de comer, beber e se alegrar. E tinha que ser eu para ensinar esse negócio. Olha só, ele diz assim, versículo 15: então exaltei eu a alegria, porquanto para o homem nenhuma coisa melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Porque isso acompanhará no seu trabalho, nos dias da vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Não há por que a gente se envergonhar ou ter algum milindre para participar da festa ágape. Crente é conhecido porque come e bebe. Pelo menos é assim que eu sou conhecido no trabalho. Ninguém racha uma pizza comigo. Agora eu tenho que pagar pela fatia, porque não dá para rachar com você não. Nós temos alegria nessas coisas. Nessa vida passageira, rebel, que é a palavra do original para vaidade, nesse vapor que nós estamos passando aqui, Deus nos concedeu uma experiência de alegria, de prazer, apontando para a eternidade, que nós vamos estar na ceia, naquele banquete maravilhoso, como diz o profeta Isaías, olha, não tem fitness no céu, já vou avisando para a turma aí que não come gordura, que vão se preparando. Isaías diz que é um banquete cheio de carnes gordas, é gordura de todo lado, é banha, panceta, tocinho, é um negócio, calabresa, tudo celestial, purificado pelo novo céu e nova terra. E a gente vai se esbaldar lá, comendo, louvando, adorando o nome do Senhor. Aproveite a vida, aquilo que Deus está lhe dando. Foi seu almoço, ontem o meu jantar foi o RO. Eu levo para o trabalho, eu saí de serviço hoje de manhã, aí eu levo o RO. Eu levei o RO da sexta, ontem foi sábado, né? Levei o RO do almoço da sexta e o RO do jantar da quinta. O resto de ontem. Eu levei o resto e tal.
Aí eu esquento tudo, uma bênção, Senhor, graças te dou, Senhor. Que bênção, essa carninha aqui, esse restinho de ame, tudo misturado, fritei um ovo, joguei, tá vendo como o crente come? E o resto de carne, de bisteca de porco, tá uma bênção meu jantar. Uma mistureba que só eu que como, lá em casa eu acho que ninguém comeria, mas eu juntei tudo, peguei um resto de goma na geladeira lá do posto, que eu não sei de quem era, disse, meu irmão, é de algum de vocês aqui? Não, aí eu joguei sem peneirar na panela, fiz uma meia tapioca, juntei em cima. A irmã disse, vixe, misericórdia. Mas é essa parte que o Senhor deixou, ele diante, a gente vai ver mais à frente, se o tempo permitir, que ele de antemão se agrada disso. Aproveite e viva cada dia aquilo que Deus está lhe dando. Não pense por causa das tristezas que você enfrenta, das doenças, das necessidades, das provações, da proximidade com a morte, que é hora de desistir. Eu vou não, é isso mesmo, só me resta a morte. Não! Se você está vivo, não está na Bíblia nesses termos, mas enquanto a vida, a esperança, em outras palavras, é isso que o pregador está dizendo. Cada dia experimentar o dom de Deus. Há coisas nesse mundo quebrado que Deus nos proporciona satisfação. Elas não são um fim em si mesmos. E aí é um cuidado que nós temos que ter para não transformar a comida num ídolo, a bebida num motivo de queda, de escândalo para o irmão, de entristecimento para o Espírito Santo de Deus. Nessas coisas nós temos que ter o discernimento do Espírito Santo também para fazer para a glória do seu nome. Isso talvez seja um bom referencial para você saber como utilizar dessas coisas. Será que eu posso dar graças a Deus pela comida que eu estou comendo? Eu posso agradecer e louvar a Deus pela bebida que eu estou bebendo? Será que de alguma forma isso traz glória para o Senhor? Treine o seu coração nos caminhos do Senhor. Espero que o seu almoço hoje seja diferente de todos os almoços. Não por causa do cardápio, pode ser o mesmo feijãozinho com arroz, ou pode não ter feijão, só arroz, ou pode não ter arroz, o galeto que você comprar. Mas quando você olhar, você diz, meu Deus, que bênção, galetinho douradinho ali. Ou foi o resto de ontem, Senhor, obrigado, Senhor, apurou o tempero, Senhor. Que bênção que o Senhor nos dá. É bênção do Senhor, podemos comer e beber nesta vida que o Senhor nos concede. Exaltei eu a alegria, porquanto para o homem não há nenhuma coisa melhor debaixo do sol do que comer, beber e alegrar-se. Vamos falar um pouco mais sobre isso na frente. Os versos 16 até o verso 1 do capítulo 9. O texto fala que agora Salomão começa a tentar entender o mundo depois de tudo isso que ele viu, que ele falou, e ele vê que é uma difícil tarefa. E não adianta perder o sono para conhecer e encontrar sentido na vida, porque humanamente você não conseguirá entender. Não há como ter... A vida é complicada mesmo de entender, meus irmãos. É complicada. Não estou aqui para dar uma explicação simplista sobre a vida. Não há como ter certeza do propósito específico de Deus por trás de cada acontecimento. Mas, Itiel, por que é que meu filho está na situação que está? Por que é que eu estou enfrentando esse problema dentro de casa, esse problema de relacionamento tão sério? Eu não tenho respostas prontas para você. Não tenho como dizer que a vida é realmente simples. O que eu posso dizer, meus irmãos, de acordo com a palavra do Senhor, é que esse mundo é difícil de entender, mas essas tragédias misturadas com bênçãos, nós precisamos passar mesmo sem entender tudo o que acontece, mas reconhecendo as coisas boas que nós temos, que Deus tem nos dado a oportunidade de experimentar. O que mantém toda essa confusão do mundo, tudo isso que acontece à nossa volta, toda essa maldade misturada com a nossa busca por santidade, o que mantém tudo isso ainda existindo, de fato, é um propósito eterno de Deus. Nós lemos na pergunta do Catecismo Maior agora pela manhã, eu disse, eita, é exatamente isso. O decreto de Deus, o seu eterno propósito, segundo o conselho da sua vontade, pelo qual, para a sua própria glória, Ele predestinou tudo o que acontece. Eu creio nisso. Eu vivo pela fé porque creio que Deus tem um propósito.
Ele decreta alguma coisa que eu não consigo entender, eu não consigo explicar. Ele decretou, não foge o governo dele. E isso, em algum momento, ainda que seja no último dia, vai manifestar a glória dele. Isso aponta para confiarmos na graça e no cuidado do Senhor. Mais do que qualquer outro plano que você planeje, que você faça. Isso aponta para nós não temermos governos. Ah, mudou, agora é a direita, agora é a esquerda. Oh, meu Deus, que será de mim? Eu vou mudar de país, eu vou... Nós não andamos como o mundo, nós não enxergamos como o mundo. Nós olhamos para a palavra do Senhor. E dizemos, se o Senhor quiser nos trazer perseguição, que esta venha, que Deus tenha misericórdia de nós. Que Ele vai provar a igreja como o fogo prova o ouro e ele sai mais puro. Nós não tememos homens, não tememos governos, não tememos mudanças de economia, não tememos a adversidade. É o câncer que você está enfrentando, que seja para a glória do Senhor. Nós estivemos orando aqui quarta-feira, reunião de oração, meus irmãos, que tem nessa igreja, viu? Para aqueles que não sabem, tem reunião de oração quarta-feira. Nós estivemos orando aqui. E Timóteo, no começo, ele foi orar por uma irmã, por alguém que estava doente. Ele disse, Senhor, se for da tua vontade levar, Senhor, alguma coisa mais ou menos assim. Que o Senhor faça a tua vontade, mas eu sei que o Senhor é poderoso para curar. Nós oramos assim. Nós pedimos para que o Senhor fortaleça o nosso coração com fé, para enfrentar a dureza da vida, para enfrentar a necessidade, para enfrentar a doença. É assim que nós encaramos a realidade. Reconhecemos que somos limitados e que nós também passamos como o vapor, como a vaidade. Mas nosso Deus está no controle. Então o pregador chega à conclusão que ele não pode prever o futuro. Olha, tem que passar esse tempo todinho escrevendo e analisando para descobrir que ele não pode prever o futuro. A gente anda às vezes querendo prever o futuro. A gente fica querendo, né? Não aconteceu do jeito que eu esperava. Sim, você pode até esperar. Mas você tem que descansar na soberania de Deus. Não há como saber o que vai acontecer. Nós não podemos viver tristes, porque as coisas não acontecem do nosso modo. O reverendo Garófalo, mais uma vez, ele traz uma ilustração sensacional. Ele diz que a gente vive como crianças, sentado no banco de trás do carro. Sabe quando você bota a criança lá atrás, às vezes na cadeirinha, aí você está dirigindo, e a criança começa a dar pitaco na sua direção. Pai, olha o buraco. Pai, vai entrar aqui. Pai, por que você ultrapassou? Você tem carteira de habilitação. Dirige desde os 18. Aí um moleque com 6 anos está querendo dizer como você dirige. Nós somos assim diante de Deus. Nós estamos na cadeira, no banco de trás. Nada depende de nós. Nada. Até o cinto de segurança quem bota é o Pai, para nos deixar seguros. E a gente fica querendo dar pitaco na vida, dizendo, Senhor, eu não devia ter feito isso, Senhor. Por que é que eu estou passando isso, Senhor? Como é que o Senhor está fazendo isso com a minha vida, Senhor? Nós somos crianças no banco de trás. Descanse nessa verdade. Deus sabe para onde está nos levando. Ele tem a maior carteira de habilitação que alguém podia ter da vida. Ele está conduzindo o carro para a glória dele, e cuidando de nós, cuidando da nossa segurança, cuidando do nosso bem, da nossa salvação. Às vezes a gente quer abrir a escritura para saber o futuro, né? Deus sabe todas as coisas, ele decretou. Senhor, eu queria tanto saber se eu vou viajar para trabalho na semana que vem. E aí, acontece às vezes. Ai, Jesus, eu fui convocado para uma viagem, e pasmem, ironicamente, para trabalhar na operação Nossa Senhora Aparecida, lá em Aparecida do Norte, o maior templo católico aqui do Brasil e tal, milhares de romeiros. Aí o crente vai trabalhar lá, convocado. Aí eu disse, Senhor, mas é para eu ir, Senhor, como é? Eu fiquei relutante. Não, Senhor, meu mestrado, não sei o que, não. E aí conversei com minha esposa, minha sábia esposa, e eu vi que eu estava, na verdade, me acovardando para ir, que havia condições de ir, que de repente Deus tem um propósito lá e que eu não posso ficar
aquilo que vem, foi o último versículo que nós lemos, o que vier nas mãos para fazer, conforme as suas forças, você vai e faz para a glória do Senhor. E decidimos ir. No dia que eu tomei a decisão, antes de falar ainda, eu acho que com o pessoal da polícia lá, sobre a convocação, rolando lá os processos de convocação, aí eu li esse versículo. Aquilo que vier nas tuas mãos para fazer, faz conforme as tuas forças. Porque quando você vai, não vai ter a operação Nossa Senhora Aparecida. Lá no Novo Céu, Nova Terra, não vai ter mais como você influenciar a vida do teu colega lá em São Paulo. Você não vai ter, talvez, outra oportunidade para ir em São Paulo dar testemunho. Então vá, coma, beba, viva alegremente a tua vida, dá testemunho, prega a palavra e vá. E faze. Não há como saber o que vai acontecer, meus irmãos. O objetivo do autor é fazer você perder a esperança que nesse mundo você vai encontrar satisfação no seu coração. Nesse mundo mal, não vai encontrar. E o que acontece é que as pessoas estão procurando aí. Procuram festa, procuram prazeres, procuram droga, procuram em dinheiro, procuram no trabalho, satisfação. Não vai encontrar. O mundo é mais do que nós podemos entender. E Deus incluiu nesse mundo a dor e o sofrimento. Deus incluiu nesse mundo a dor e o sofrimento. Não conseguimos entender, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus sabe o que está fazendo. Versos 2 e 3, o texto diz: tudo sucede igualmente. Se a gente viu antes que o que era para acontecer para o justo estava acontecendo para o perverso, e agora o Salomão ele vê uma outra realidade, retomando esse tema, que é de que muitas vezes acontece a mesma coisa para um e para outro. Tanto ao que teme a Deus, como ao que não teme a Deus. E ele conclui que para todos acontece a mesma coisa. E todos estão caminhando para o mesmo fim, que é a morte. Nisso nós estamos encerrados na mesma verdade. Todos nós estamos caminhando para a morte. Todo mundo morre. Morre o bom, morre o mal, morre o seguidor de Cristo e morre o perseguidor de Cristo também. Mas será que isso é justo? Se há certeza que existe maldade no coração do homem, há também a certeza que ele enfrentará o caminho irremediável da morte, seguido de julgamento diante do trono de Deus. Os versos 4 a 6, o pregador começa a falar sobre esperança, começa a dar ênfase sobre a esperança. Verso 4 a 6, para aquele que está entre os vivos, há esperança. Você não morreu ainda, então tem esperança. Porque mais vale um cão vivo do que um leão morto. Porque os vivos sabem que é onde morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma, nem tampouco terão eles recompensa, porque a sua memória jaz no esquecimento. O amor, o ódio, a inveja, para eles já pereceram, para sempre. Não tem eles parte em coisa alguma do que se faz debaixo do sol. Se Deus reservou alguma coisa nessa vida passageira para ser feito, e você está vivo, pode estar doente, pode estar com necessidade, mas há esperança de você fazer enquanto há vida. Talvez uma vida de pouco glamour. Ele fala do cão, e o cão aqui não é um cachorro, não é o Golden Retriever e tal, bem bonito, com pelo brilhante. É cão ceboso, é cão, é hiena, é bicho que come resto, é bicho que anda pela rua. E ele diz, é melhor o cão vivo do que o leão, um bonitão lá, e tá morto. Porque ele não faz mais nada. Quem está morto não tem mais como realizar coisa alguma. Talvez a vida com poucos recursos, ou pouca dignidade, mas tem esperança. Tem mais esperança do que nenhuma vida. E nesse sentido há um privilégio de poder realizar algo apenas estando vivo. Quase tudo na vida dá para a gente fazer de novo, meu irmão. E aí eu me preocupo porque tem jovem que não passa no Enem e fica desesperado, descabelado, que ainda tem cabelo, ele não sabe que um dia vai perder, aí ele fica, eu não passei, minha vida. Ou então leva fora da namorada, acaba o namoro. Meu mundo, eu quero morrer, né? Tudo, enquanto estiver vivo, meu irmão, a palavra do Senhor está dizendo, tem esperança de realizar, tem esperança de casar ainda, tem esperança de ter filho, tem esperança enquanto a vida, a esperança, quase tudo nessa vida dá para você fazer, tendo tido alguma experiência de fracasso, Enem, prova do Detran, dieta, toda semana, Senhor, dieta,
Só não dá para morrer 2 vezes. Aliás, a gente que crê no Senhor, a gente morre 2 vezes. Mas morrer fisicamente só dá para morrer 1 vez, meu irmão. Não podemos ser tomados com a mesma desesperança dos ímpios, fazer coro com os ímpios. Não vou me esforçar mais, não vou mais desempenhar o meu ofício como devia e tal, porque está todo mundo insatisfeito. Eu faço de modo a agradar a Deus, na esperança que dessa forma Ele está cumprindo a sua vontade, dispensando sua graça. Enquanto a vida, a esperança. É hora de crescer e aprender agora. Há decisões que têm que ser tomadas agora, hoje. Seguir a Cristo tem que ser decidido hoje. Se o Senhor está falando ao seu coração nesse dia, sua vida tem sido realmente Você tem olhado só para o mundo e para a maldade. E você até já pensou em desesperar da própria vida. Eu quero dizer para você que hoje é dia de esperança para você. É dia para você dizer, Senhor, eu sou pecador. Igual como esse cidadão está falando aí, igual como a tua palavra fala. Mas eu quero viver pela fé. Eu quero crer no sacrifício de Cristo Jesus, que fez tudo, para que eu tivesse essa esperança, vivesse nessa certeza de que minha vida não se resume a essa vaidade, a esse vapor que nós estamos experimentando aqui. Hoje é dia de esperança. Hoje é dia de salvação. Essa decisão você tem que tomar hoje. Esse aqui não é um livro que tem todas as respostas, mas é um livro que vai te ajudar a viver nesse mundo mal. Eu gostaria muito de fazer uma citação do Philip Ryken que tem aqui no livro, mas eu não vou poder fazer isso, porque nós temos pouco tempo. Esse é o tipo de livro que você lê para aprender a servir a Deus, mesmo quando não temos todas as respostas. Para terminar, meus irmãos, nesses 5 minutos, pela graça do Senhor, versículo 10, 7 até o versículo 10, ele vai voltar a alguns temas que nós já falamos aqui. E é por isso que eu não posso deixar passar para o pastor pregar, ensinar no próximo domingo. Ele diz assim, vai pois, come e com alegria o teu pão e bebe gostosamente o teu vinho, pois Deus já de antemão se agrada das tuas obras. Em todo tempo sejam alvas as suas vestes e jamais falte o óleo sobre a tua cabeça. Tem irmã que vai gostar agora da gente meditar nesse texto. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias da tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nessa vida, pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Se há uma coisa nessa vida passageira que nós devemos fazer, é comer e beber do fruto do trabalho. É uma coisa que Deus de antemão se agrada que a gente faça. Você percebe a alegria que a gente tem quando a gente se junta para comer e conversar junto, para celebrar? É inexplicável. Só em falar aqui já tem gente que está rindo. É meu. Chama o presbítero para o churrasco hoje. Chama para tu ver. Chama nós. Chama eu, minha esposa, o menino. Tu vai ver a alegria da gente se juntar para celebrar. Pode ser feijoada. Pode ser o que você tiver lá, meu irmão. Porque Deus de antemão se agrada. O que acontece é que nesse mundo quebrado, a gente desvirtuou colocou ídolos no nosso coração, em vez de fazermos isso para agradar a Deus e para a glória do Senhor, porque realmente nós estamos ali unidos, um só corpo, crentes redimidos, vivendo a esperança da eternidade, a gente começa a comer desesperadamente, cair em glutonaria, beber feito uns alucinados que ficam sem razão nenhuma, embriagados, caindo. Nós que distorcemos, mas há uma coisa que Deus se agrada, é da gente estar junto, celebrando, comendo e bebendo, e mais uma vez o culto faz sentido, mais uma vez uma festa água faz sentido, um piquenique com as crianças faz sentido. Bota lá, o menino nem entende o que é isso, nunca meditaram sobre esse texto, mas junta eles no piquenique, para tu ver a alegria da meninada brincando, correndo, depois comendo e celebrando junto. Deus de antemão se agrada dessas coisas, nós temos que resgatar isso também na nossa vida. Às vezes a gente tem preguiça de participar de momentos como esse, a gente se retrai com a falsa espiritualidade, querendo se privar de comidas e bebidas e de estar no ajuntamento, como se isso fosse algum sinal de santidade. Não é dádiva de Deus, algo que Deus se agrada. A gente foca tanto no que é amargo nessa vida, que a gente acaba deixando de aproveitar o que é doce.
comer o pão e beber o vinho. Mas não é só isso não. Você viu que ele fala, bota o teu melhor vestido, bota a tua roupa, se arruma. Sejam alvas as suas vestes. Essa roupa era cara. Eita, mulher, agora vão. É a roupa cara. Tá guardando para quê? Tá guardando para botar no caixão quando você morrer? A roupa, aquela roupa bonita. Não vou usar, não. Vou hoje não com ela, porque essa aqui é minha roupa. Usa a tua roupa mais bonita. Perfume? Bota perfume. Ele está dizendo, sejam alvas as tuas vestes, bota a tua melhor roupa, vai celebrar com os irmãos, comer, beber. Porque é isso que do teu trabalho, é essa porção que o Senhor de antemão se agrada. Não pegue leve no perfume. Namorar com a esposa. Meu amigo, tem que namorar mesmo. É para gozar a vida com a mulher que amas todos os dias da tua vida fugaz. E aqui a palavra especialmente para os maridos. Aqui ele tá tratando para os homens, porque ele está falando para gozar a vida com a mulher. É que o amor dentro da tua casa, o namoro, você tem que buscar. Você tem que ir atrás. Você tem que fazer com que pegue fogo. Ei, tem como editar isso, tem? Tem como editar? A responsabilidade é do marido de prover amor, de valorizar a mulher que o Senhor te deu, essa bênção que o Senhor lhe deu. Pare de olhar para fora da sua casa, pare de olhar para fora do seu casamento, pare de olhar para as mulheres dos outros, achando, tão linda ela aí, tão bonita aquele casamento. Pare! Em nome de Jesus, goza a vida do lado da mulher que o Senhor te deu. Essa porção que o Senhor te deu para desfrutar, desfrute de sua esposa. Deus já não precisa orar antes não. Eu vou orar para saber se o Senhor quer que eu namore hoje com a minha esposa. O Senhor de antemão se agrada disso. Então vai nessa tua força, Gideão. É bem verdade que o pecado... Misericórdia, foi o que eu fiz aqui. É bem verdade que o pecado, mesmo nessa dádiva tão simples, acaba por desvirtuar essa bênção. E por isso a gente vê a exploração dos desejos hoje, do prazer. E nós com isso só conseguimos provocar a ira de Deus. Negar prazeres simples como esse, comer, beber, viver a vida comum do lar. Negar esses prazeres para si mesmo não obtém o favor de Deus. Isso não é ser espiritual. O homem faz isso exatamente por não entender que o sentido da alegria, da celebração, da alegria do homem com a mulher, não está no prazer em si. Você não está buscando o prazer em si, mas exatamente em reconhecer que Deus lhe conferiu essa bênção. Deus lhe concedeu a sua esposa, Deus lhe concedeu o seu marido, Deus lhe concedeu a bênção do lar, a bênção de poder comer, beber, se alegrar. Jesus foi confundido com comilão e beberrão. Disseram acerca dele, ele dá testemunho dizendo, veio João Batista que não comia nem bebia e diziam, tem demônio, esse homem só faz jejum aí, come só gafanhoto e mel silvestre. Aí vem o filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e beberrão, amigo de publicanos e prostitutas. Jesus nos dá o exemplo, porque ele foi confundido com comilão e beberrão, exatamente como os crentes, porque estavam com seus discípulos em festa de casamento, transformando água em vinho, multiplicando pães para a multidão, celebrando em casa com pecadores, mas sempre ensinando e apontando a vontade de Deus. Jesus nos ensina também a gozar a vida do lado da mulher que amamos. Como Miquel, ele não foi casado. Não com a visão distorcida e pecadora do relacionamento do homem e mulher que temos, mas ele passou anos aqui, se desgastando, trabalhando no seu ministério, para preparar e adornar a sua noiva, a ponto de a si mesmo se entregar por ela, morrendo a morte que ela deveria enfrentar.
para que, resgatados enfim, pudéssemos restaurar o nosso entendimento. Olhar e viver não para os prazeres desse mundo passageiro, não ansiosos e temerosos com a maldade que nos surpreende nesse mundo, mas na esperança que um dia celebraremos com Ele as bodas do Cordeiro. Podemos aproveitar, meus irmãos, essa vida, não porque vamos morrer de qualquer jeito, comamos e bebamos que amanhã morreremos. Não, essa é a visão daqueles que não creem na ressurreição, como diz o apóstolo Paulo. Mas porque Deus está no controle. Essas coisas podem facilmente sair do controle. Comida, bebida, prazer, sexo. Mas Salomão não sugere uma vida de luxúria. Na verdade, uma vida de submissão à vontade de Deus. Vamos orar, queridos. Vamos orar. Coloque sua vida diante do Senhor. Talvez você tenha desvalorizado há muito o culto, a adoração ao Senhor. Talvez porque tem colocado os seus próprios interesses e desejos diante de um desejo maior para que você foi criado, que é de adorar o nome do Senhor. Talvez você não tenha experimentado alegria nessa vida, porque daquilo que o Senhor tem lhe dado para experimentar como alegria, você tem se privado para dar satisfação a pessoas que nem mesmo lhe amam. Talvez você não tenha desfrutado da alegria de viver a vida com seu esposo ou com a sua esposa. Mas nessa manhã, coloque a vida dele ou dela diante do Senhor e peça em nome de Jesus que o Senhor lave os seus olhos e que o Senhor reoriente as nossas perspectivas para enxergarmos as coisas sob a ótica da palavra de Deus, numa visão de eternidade. Senhor nosso Deus, Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Ela é sempre poderosa. Se o mal nos surpreende de um lado, Senhor, o Teu Santo Espírito agindo através da Tua palavra nos surpreende ainda mais. Meu Deus, perdoa a nossa iniquidade, Senhor. Temos comido mal de forma que entristecemos o Teu Espírito Santo. Temos bebido de modo, ó Deus, a trazer escândalo, desagradar também a Tua presença. Temos, ó Deus, ignorado muitas vezes a bênção dentro do lar da nossa esposa, do nosso cônjuge. Temos vivido, meu Deus, um casamento sem alegria. Ó Pai, restaura, Senhor, restaura a Tua presença em nosso meio. Restaura, Senhor, a perspectiva de realidade dos céus. Coloca a fé no nosso coração, porque precisamos de Ti também para isso. Coloca a fé verdadeira e necessária no nosso coração, para vivermos pela fé e não pelo que vemos. Te oramos assim, Senhor, agradecidos pela Tua bondade, pela Tua compaixão, pela Tua paciência para conosco, de não nos tratar de acordo com as nossas iniquidades, mas em sempre nos olhar através do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário. É assim que nós oramos, agradecidos no nome de Jesus, com o perdão dos pecados. Amém. Deus nos abençoe. E desculpe, meus irmãos, eu passei da hora.